Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 18. Cadê a Jéssica? Queria dizer, pastor Carlos, Jéssica não está aqui, mas eu vou caguetar, vou falar mesmo, que além do David, cadê ele também? Está aqui. Para o próximo mês, a Jéssica também já pode entrar nessa, porque ontem ela pregou de um jeito. Vou contar uma coisa para o senhor, tá? Não foi, Michael? Não, se bem que o Michael não conta não, né? Que é a esposa, ele vai falar que foi. Mas ela pregou ontem de um jeito, de uma forma. E era para colocar David, que está ali escondido, e ela estão arrasando. Você achou Êxodo 20, a partir do verso 18? Antes de lermos, eu queria que nós fechássemos os nossos olhos, para que a gente faça uma rápida oração a Deus. Então, feche os seus olhos. Jesus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, porque nós reconhecemos a nossa total necessidade e dependência do Teu Espírito. Precisamos do Senhor, precisamos todos os dias, precisamos cada vez mais da Tua presença, do Teu Espírito. E, Senhor, eu quero te dizer que nada aqui é sobre nós. Não é sobre um homem, não é sobre as luzes, não é sobre as vozes. É tudo sobre o Senhor. Tudo sempre vai ser sobre o Senhor. E é por isso que tudo faz sentido. E é por isso que as renúncias fazem sentido. E é por isso que as perdas fazem sentido. E é por isso que as alegrias fazem sentido. E é por isso que as dificuldades, elas ganham sentido. Porque é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre alguém muito maior do que tudo aquilo que nós vivemos nessa terra. É tudo sobre alguém que deu a sua vida por nós. E quando nós percebemos que tudo sempre é e sempre será sobre o Senhor, tudo ganha sentido, tudo ganha um novo sentido, tudo ganha um novo propósito. E essa noite, Pai, é sobre Ti. Essa noite é sobre a glória do Teu nome, essa noite é sobre a honra do Teu nome. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor me diminua aqui agora, que o Senhor me reduza, Senhor, aqui agora, e que a glória do Teu nome, Senhor, resplandeça e venha crescer, Senhor, através da minha vida. Tudo aqui é sobre o Senhor. Tudo aqui é para a glória do Teu nome. Então eu te peço, Espírito Santo, que com o Teu poder o Senhor venha, Pai, nos esvaziar nessa noite. Nos esvazia nessa noite. Nós queremos nos derramar diante de Ti. Nós queremos nos esvaziar, Senhor, porque entendemos que somente assim o Teu Espírito será capaz e terá liberdade suficiente para nos encher e nos fazer transbordar, Senhor, daquilo que realmente importa, que é o Senhor, que é a Tua presença. Tudo aqui é sobre Ti, Pai. E, Senhor, tendo entendimento em Ti, através do Teu Espírito, Senhor, da intenção, Pai, de Satanás de nos distrair nesse tempo, de nos arrancar do foco que é o Senhor, de tirar os nossos olhos daquilo que realmente importa. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nessa noite e agora, a trazer o nosso pensamento cativo a Ti. Nos ajuda agora, Senhor, a trazer o nosso pensamento cativo a Ti, e que todas as distrações de Satanás, Senhor, elas caiam agora, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que tentar nos distrair agora, que todo pensamento distante, que todo pensamento longe, Senhor, venha estar cativo à Tua presença aqui e agora, Pai. Só o Senhor importa nesse momento. O amanhã não importa. As dores não importam. As dificuldades não importam. As necessidades do amanhã e da semana não importam. As pessoas que estão ao nosso lado e ao nosso redor não importam. Só o Senhor e a Tua presença nos importa nessa noite.
Então, Senhor, nos ajuda a redobrar a nossa atenção nessa hora. Nos ajuda a ter o Senhor como foco do nosso coração nessa hora, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Fica aqui conosco, porque nós precisamos do Teu Espírito aqui. Fica aqui conosco, porque nada mais importa além da Tua presença aqui. Nós precisamos do Senhor aqui nessa noite, Pai. Então fique aqui conosco. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você achou Êxodo capítulo 20, verso 18? Amém? O texto diz assim: Vendo-se o povo diante de trovões e relâmpagos, e do som de trombetas e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. E Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei: Não façam ídolos de prata e nem de ouro para me representar. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos, e as suas ofertas de comunhão, e as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos perceber que desde o princípio, desde o Éden, desde Gênesis, a ideia de Deus sempre foi um relacionamento íntimo e pessoal com a sua criação, com o homem. Então nós vemos que Deus, Ele se dispõe a descer até o homem todos os dias para se relacionar de forma pessoal com Ele. Então o homem vive durante todo o dia. Quando chega a noite, quando o dia cai, Deus ele vem até o jardim e Ele se relaciona com o homem. Esse relacionamento é um relacionamento pessoal, é um relacionamento íntimo entre Deus e a sua criação. Porque a ideia original e principal de Deus sempre foi o relacionamento com aquilo que Ele criou. Nós conhecemos a história, Adão e Eva, eles pecam. E mesmo no dia em que eles pecam, Deus, Ele desce para se relacionar com o homem. Adão e Eva, eles se escondem quando eles percebem que Deus estava se aproximando. Mas ainda assim, Deus, Ele desce para se relacionar com o homem. Porque o pecado, ele não afasta a presença de Deus da gente. Deus, Ele não se isenta de nós quando pecamos. Ele não isenta o fato do relacionamento ainda ser íntimo e pessoal. A questão é que quando pecamos, nós não conseguimos nos relacionar com a presença de Deus. Quando nós lemos o texto de Gênesis, nós percebemos que não é Deus que se recusa a descer e se relacionar com o homem, mesmo quando ele peca. É o homem que não consegue olhar no olho de Deus e se relacionar com Ele. Porque nós nunca iremos conseguir viver em um ambiente de santidade, que é onde Deus está, e ainda assim viver uma prática de pecado. É incompatível. Não tem como a gente conseguir se relacionar com a presença de Deus, como fomos criados para esse relacionamento, e ainda assim viver práticas pecaminosas. Então, quando o homem peca, ele não consegue se relacionar com Deus, mesmo Deus descendo para ter ainda um relacionamento com o homem. De certo que talvez a conversa ali seria um pouco diferente, porque a Bíblia diz que o pai corrige os filhos que ele ama. Então, de certo que aquela conversa seria uma conversa de correção para o homem. Deus iria corrigir o homem. O homem pecou, o homem errou. Mas ainda assim, Deus ele desce para se relacionar. Nós conhecemos toda a história. Adão e Eva são colocados para fora do jardim. A humanidade, ela caminha para um lugar de perdição cada vez pior e cada vez pior. E o homem, ele se afasta cada vez mais desse lugar de relacionamento com Deus.
Até que Deus, ele encontra Noé e ele fala para Noé, olha, eu vou acabar com tudo o que eu fiz, com toda a minha criação. O homem está longe de mim, o seu coração é mau, é perverso, está distante. Então cria, Noé, uma arca, coloca os animais dentro e avisa o povo, quem quiser entrar bem, quem não quiser, eu vou acabar com tudo. E a partir de você, a partir da sua casa, da sua família, nós iremos fazer tudo novo. E assim é feito. O dilúvio vem, a água, ela inunda a terra, o homem morre, e Deus, ele recomeça a partir de Noé e da sua casa. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Noé e a sua casa pecam contra o Senhor. E começam a ter práticas que não agradam o coração de Deus. E o homem, ele retorna para esse lugar de práticas pecaminosas que afastam, que levam o homem a se afastar de Deus. Então Deus, ele decide separar Abraão, e a partir de Abraão ele vai fazer um povo exclusivo para ele. E ele diz, olha Abraão, pega a sua casa, sai do meio dos seus parentes, porque eu vou te levar para um lugar. E a partir de Abraão, Deus começa a fazer o seu povo. E vocês conhecem a história, nós conhecemos a história. Abraão, ele sai de sua casa com a sua esposa. Eles vão rumo a uma terra em que Deus estava mostrando para Abraão, em que Deus estava o conduzindo. E Abraão, ele gera Isaac. Isaac gera Jacó. São homens que vêm construindo a sua vida e o seu relacionamento com Deus. O povo de Deus vem se desenvolvendo, vem crescendo a partir de Abraão. Até que nós chegamos na vida de José. José, dentre os seus irmãos, é escolhido para sonhar alguns sonhos de Deus. E a gente conhece a realidade de José. José, ele é vendido por seus irmãos até que ele chega na terra do Egito. José, ele vai se desenvolvendo ali, ele vai crescendo até que ele se torna o governador do Egito. Deus revela a José, Deus mostra a José, Deus dá um entendimento a José e de que uma grande fome viria sobre a terra. Então José, ele fala ao rei do Egito, olha, nós precisamos juntar mantimentos, porque a fome vai vir, a fome vai chegar. Foi isso que Deus te mostrou em sonho, é isso que vai acontecer. E quando a fome chega, o único lugar que tem mantimento é o Egito. Então a família de José, ela corre para o Egito. Chegando lá, eles veem que de fato eles têm comida, e você conhece a história, tem toda aquela reconciliação. E os israelitas, eles começam agora a habitar no Egito. Era um lugar habitável porque tinha comida, tinha alimento. E eles começam a crescer e o povo começa a se desenvolver no Egito. José morre. O faraó daquela época, ele morre, então surge um novo rei do Egito, surge um novo faraó. Alguém que não conhecia José, alguém que não conhecia a história, e a única coisa que ele vê na frente dele é um povo, que não é o dele, mas que está se desenvolvendo e crescendo e se tornando muito numeroso. E quando ele olha para esse povo, ele enxerga os israelitas como uma ameaça. E ele fala, olha, esse povo, ele está crescendo muito, ele está se tornando muito numeroso, e vai chegar um momento em que eles vão nos dominar. E o Egito vai se tornar uma terra dominada pelos israelitas. Então nós vamos fazer com que eles trabalhem para nós vamos escravizar esse povo e eles irão se tornar os nossos escravos. É isso que acontece. Israel agora se encontra nesse cenário de escravidão, trabalhando para os egípcios, vivendo dentro da realidade, da cultura dos egípcios. E anos se passam, o povo ele vai crescendo, se tornando muito numeroso, até que o Senhor decide que é momento de libertar o seu povo.
E ele levanta Moisés. Moisés, ele cresce dentro do palácio do rei. Ele conhece aquele lugar, conhece a cultura do lugar, conhece os costumes. Ele conhece a comida do lugar. David, eu dei uma desafinada aqui agora, tu percebeu, né? Gente, vou te falar, essa gente que canta é muito... Não sei, eu não vou nem usar uma palavra aqui para eu não pecar. Porque eu não posso dar um bom dia desafinado que o David já vem perturbar minha vida. Que isso, pastor Humberto? Não posso desafinar em paz? Gente, ao invés dele me ensinar, Diego tá rindo também, né? Porque essa galera que canta, Andressa, eu não sei, cara. Gente, olha. Desafinei aqui, eu não posso dar um bom dia desafinado que ele já começa a rir. Me ensinar a falar bem, né? Tu não quer. Rir de mim, ó, tá ali escondido rindo, gente. Uma luta. Mas vamos lá. A Bíblia vai nos contar e vai nos dizer que Moisés, ele se envolve em um episódio em que ele precisa fugir do Egito. Ele precisa sair daquela terra fugido, e é isso que acontece. Ele foge. Então, nesse percurso e nessa fuga, ele vai chegar até a casa de quem vai se tornar o seu sogro, Jetro. E ali Jetro vai dar a ele abrigo e ele vai começar a cuidar do rebanho do seu sogro. Ele vai começar a cuidar das ovelhas ali. E é nesse cenário de cuidar das coisas do seu sogro, de cuidar das ovelhas do rebanho de Jetro, em que nós conhecemos o episódio em que a sarça ardente se mostra diante de Moisés e Deus começa a falar com ele a partir dali. E ali aquela voz revela a Moisés que Deus o tinha escolhido para ser o libertador do seu povo. E ele começa um relacionamento íntimo e profundo entre Moisés e a presença de Deus. Algo que hoje, se aparecesse para mim, eu certamente iria me assustar. Deus, ele se revela dessa forma a Moisés. Uma árvore pegando fogo. E a árvore não se queimava. A árvore pegava fogo, mas ela não se consumia. E Moisés entende e reconhece a voz de Deus ali, através da sarça ardente. Então o Senhor escolhe Moisés para se tornar o libertador do seu povo. Moisés, ele começa toda a sua jornada de libertação que nós conhecemos. Ele vai até o Egito. Ele fala com o rei que Deus iria libertar o seu povo. Deus endurece o coração de Faraó. Ele fala com os israelitas que Deus o havia escolhido para ser o libertador do povo, que Deus iria tirar o povo daquele lugar de escravidão, iria levá-los para um lugar, para uma terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. E Moisés começa todo esse processo de libertação do povo que nós conhecemos. Faraó endurece o seu coração. Deus envia as pragas. Aqueles que tinham o sangue do cordeiro aspergidos nos umbrais das portas não pereciam, não tinham seus filhos mortos. E Faraó decide liberar o povo. O povo sai. Quando chega no meio do caminho, nós conhecemos, eles se deparam em sua frente havia um mar e atrás deles vinha Faraó com os seus cavalos e os seus homens. Porque Faraó se arrepende daquilo que ele havia falado e ele quer voltar atrás. Deus abre o mar, o povo passa. Faraó é morto e o povo continua o seu processo de peregrinação até chegar à terra que Deus havia os prometido. Nós conhecemos a história. O povo tem fome, Deus envia o maná. A roupa cresce no corpo. Durante a noite havia uma coluna de fogo para os aquecer do frio do deserto. Durante o dia havia a coluna de nuvem para os guiar. Quando a coluna se movia, eles entendiam que era para se mover. Quando a coluna parava, eles entendiam que era para parar. Até que o povo chega ao Monte Sinai, que é o capítulo 19, que antecede o capítulo 20, que foi o que lemos. Quando o povo ele chega no Monte Sinai, Deus ele diz para Moisés assim: Moisés, eu quero que o meu povo suba aqui e se relacione comigo.
Deus decide agora que era o momento de voltar a se relacionar de forma íntima e profunda, não só mais com um ou com o outro, não somente com Moisés, mas com todo um povo. Porque desde o princípio, esse sempre foi o plano original de Deus, se relacionar de forma íntima e profunda com o seu povo. Só que Deus diz a Moisés, olha, não tem como eles subirem aqui de qualquer forma, porque se subir da forma que está, eles vão morrer. Qualquer um que se aproximar do monte agora, da forma como está vivendo, vai morrer imediatamente. Então, Moisés, você vai dizer para o povo o seguinte: santifiquem-se. E o povo vai se santificar. E após esse processo de santificação, Moisés, o povo vai vir até mim. E Moisés desce dali, não mais como alguém que era o único a se relacionar com Deus, mas agora como alguém que estava conduzindo todo um povo a um relacionamento íntimo e profundo com a presença de Deus. E a primeira aplicação que eu quero fazer para a nossa vida é para a vida de quem está aqui dentro e é um líder. Ei, líder, eu quero te dizer uma coisa. O seu papel é conduzir um povo a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Não é ter pessoas de estimação que nunca vão se desenvolver e que vão sempre depender de você. Não, o papel de Moisés ali não era esse. Não era ter pessoas dependentes de Moisés para se relacionar com Deus. A ideia de Deus nunca foi essa. Nunca foi que o povo de Deus fosse dependente de um homem para ter relacionamento. Não, o papel do líder é conduzir um povo ao relacionamento com Deus. Então eu quero te dizer, líder, as pessoas que hoje você tem debaixo da sua liderança, daqui a um tempo se tornarão pessoas que estarão discipulando outras pessoas e assim sucessivamente. Então não se apegue de forma negativa a quem você lidera hoje. Não queira tornar as pessoas dependentes da sua liderança. Deus te escolheu e te separou para conduzir um povo a relacionamento íntimo e profundo com Ele. Somente isso. Esse é o seu papel. Discipular até que essa pessoa se torne tão íntima da presença. Ela tem um relacionamento tão maduro com Deus, a ponto dela não precisar mais de você. E daqui a pouco ela começa a discipular outra pessoa e discipular outra pessoa. E é assim que o reino de Deus ele vai acontecendo e vai se expandindo. E Moisés ele não se prende ao povo. Ele desce e ele dá o recado. Ele fala, olha, santifiquem-se, porque o Senhor quer se relacionar com vocês. Moisés volta ao monte para falar com Deus e o povo ele fica se santificando. Mais uma vez nós percebemos que sem a santificação não tem como nós nos relacionarmos de forma íntima com a presença de Deus. Para estarmos e para entrarmos num lugar de relacionamento com a presença de um Deus Santo, precisa haver santificação. Não tem como a gente flertar com o pecado aqui e ser santo ali, não tem como. Hoje a gente vive uma vida de santificação diária, ou nós não iremos conseguir nos relacionar com a presença de Deus. Porque lembra como eu disse no começo? Deus ele está ali, disponível para o relacionamento. Só que nós nunca iremos conseguir viver na prática do pecado e nos relacionarmos com Deus ao mesmo tempo. Então Deus ele diz para o povo, não tem como vocês subirem aqui e se relacionarem comigo. Não tem como vir aqui no culto de domingo e querer um relacionamento lindo e perfeito com Deus se durante a semana você não se santificar. Não tem como você se tornar para sempre dependente de um pastor, dependente de um profeta, dependente de uma voz e não se santificar e não se relacionar comigo. Não tem como. O que Deus quer do seu povo é um relacionamento íntimo e para isso precisa haver santificação. Só que a sensação que eu tenho é que tem se tornado cada vez mais difícil a gente subir aqui e a gente falar sobre santificação.
Porque parece que toda vez que a gente fala sobre santificação é uma palavra de exortação. Parece que é uma palavra difícil de ser pregada, difícil de ser ouvida. Porque o que ouvimos por aí é que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Você viver uma vida de pecado e libertinagem durante toda a semana e achar que vai chegar aqui no domingo, bater um ponto lá na porta, vai entrar aqui e vai estar tudo certo. Não tem nada a ver você ignorar a presença de Deus durante toda a sua semana, chegar aqui no culto de domingo, levantar a tua mão, pular, dançar, sapatear, rodar, falar em línguas estranhas e achar que está tudo bem. Não. Deus requer uma vida de santificação do seu povo. Para acessar esse lugar da presença de Deus, é preciso santificação. E é isso que Deus está falando para o povo. Santifiquem-se e subam. Santifiquem-se e subam. Não existe um mistério, não existe algo mirabolante por trás disso. É simples. Você vive um processo de santificação e se relaciona. Um processo de santificação e se relaciona. Irmãos, não existem homens santos. Existem homens que se disponibilizam a entrar em um processo de santificação. Porque parece que as pessoas... Valdirene é uma santa, porque, nossa, a conexão dela com o céu, uau. Não é que a Valdirene é uma santa, é que a Valdirene se disponibiliza a viver um processo de santificação, o que leva ela a subir e ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós olhamos e admiramos, não é errado a gente admirar ninguém que tem um relacionamento com Deus, não. Só que essa pessoa, ela não é diferente de nós, ela é povo como a gente. Ela é povo como esse povo aqui. É povo igual, é gente igual Moisés. A diferença é que escolheu e decidiu viver uma vida de santificação contínua. Então tem uma ligação, tem um relacionamento e tem intimidade com a presença de Deus. E é isso que às vezes nos difere um dos outros. Não é porque Deus tem os seus preferidos, não é porque Deus ama mais ou ama menos, não. É decidir entrar nesse processo de santificação. Nós chegamos ao capítulo 20. Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Quando Moisés ele desce, ele vê um povo com muito temor dentro de si e com muito medo. Porque Deus tinha começado a se revelar para eles, a se mostrar para eles. Deus já não mostrava mais os milagres. Deus tinha decidido que era hora do seu povo sair do lugar de relacionamento somente dos milagres, daquilo que Deus era poderoso para fazer. Porque o povo conhecia Deus através do mar aberto. Deus conhecia o povo através do maná que desceu. O povo conhecia a Deus através da roupa que crescia. Era assim que o povo conhecia Deus, através dos milagres e dos feitos. Mas Deus estava convidando o seu povo a um nível de maior intimidade. Deus estava convidando o seu povo a conhecer agora Ele por quem Ele era e não por aquilo que Ele poderia fazer. Só que isso, a Bíblia vai nos dizer que causa temor no povo. E eles falam a Moisés: olha, Moisés, se para a gente subir lá e se relacionar com Deus tem que ser desse jeito, então a gente não quer não. Você pode subir no nosso lugar, porque se a gente for lá, a gente vai morrer. Então você sobe, você se relaciona com a presença, você sacrifica, Moisés, você gasta a tua vida, você se entrega, você paga o preço, porque a gente aqui, a gente só quer receber aquilo que Deus ele tem para nos dizer. Relacionamento com a presença, a gente vai deixar para lá. Essa parte a gente não vai estar querendo não, tá? E é isso que nós temos feito dentro das nossas igrejas. Nós temos sobrecarregado homens e mulheres que se disponibilizam a se relacionar de forma íntima e profunda com Deus. Porque
porque negligenciamos um relacionamento que deveria ser pessoal. E é por isso que temos tantos pastores e líderes doentes em nosso meio. Temos pastores e é absurdo, é escandaloso a gente vê quando um pastor ele chega ao ponto de não aguentar e ele se suicida e ele larga a mulher e ele larga filhos. E eu não consigo esquecer desse relato de um pastor nos Estados Unidos que não suportou e se matou, deixando 4 filhos e uma esposa. Porque nós negligenciamos um relacionamento que deveria ser pessoal. E com isso nós escolhemos sobrecarregar homens e mulheres que têm disponibilizado a sua vida para se relacionar com Deus. E aí sabe o que a gente fala para esse povo, para esse pessoal, para esses pastores, para esses líderes? Olha, paga o preço você, vai lá e paga o preço você, vai lá e sacrifica você, porque eu só quero a parte boa. Porque morrer e matar minha carne eu não estou disposto não. Mas ouvir o que Deus tem para falar eu quero. Então vai lá no teu quarto. Vai lá, Moisés, paga o preço. Vai lá, Moisés, coloca a tua família para jogo. Vai lá, Moisés, se sacrifica você. E depois chega aqui no altar e despeja pra gente o que Deus quer falar. Porque a gente não está disposto a se relacionar com Deus dessa forma. Porque a santificação é o que Deus exige para se relacionar de forma pessoal com o seu povo. Sabe o que o povo reconhece? Se a gente subir lá, a gente vai morrer. Porque é isso que a santificação e a presença de Deus nos causa. Morte do nosso eu. Só que vivemos em um tempo, em uma geração, em que não está disposta a matar o seu eu. Quer matar o seu Moisés. Quer sobrecarregar o Moisés. Porque não está disposto a largar as suas paixões. Porque não está disposto a largar o seu pecado de estimação para se relacionar com Deus. Não está disposto a viver uma vida que requer santificação. E aí a gente fala, não, se eu subir lá, se eu entrar nesse lugar de relacionamento, alguma coisa em mim vai ter que morrer e eu não estou disposto a deixar o meu eu morrer. Eu não estou disposto a entregar os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas vontades em nome de um relacionamento pessoal. Não, vai você, Moisés. E morre você. Morre a tua casa, morre o teu ministério, morre a tua saúde, morre o teu psicológico, porque eu não. É isso que nós fazemos. Não estamos dispostos a derramar e esvaziar. Mas a gente quer ser cheio e transbordar. A gente não está disposto a se esvaziar do nosso eu, a derramar diante do Senhor o nosso orgulho. E é isso que o Senhor requer do seu povo. Se derrama, se esvazia, mata o seu eu, se santifica. Porque é somente dessa forma que você vai conseguir se relacionar com a minha presença. O texto continua, Moisés ele volta para o monte. E o Senhor ele fala assim para Moisés, olha Moisés, eu já falei com eles, mas eu quero ratificar aqui, que eles não façam para mim ídolos de prata e nem de ouro para me representar. Quando nós olhamos para o começo do capítulo 20, em que Deus ele dá os 10 mandamentos para Moisés, a primeira coisa que Deus diz para Moisés é assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão.
Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem na terra, ou nas águas debaixo da terra. Tu não vais te prostrar diante deles, nem lhe prestar culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento dos 10. Não façam para si ídolos. Não adorem a outros deuses. E o Senhor, Ele entende a necessidade de repetir isso para Moisés. Para que Moisés levasse para o povo. Porque Deus entende que o seu povo estava saindo do Egito, onde havia uma cultura, onde haviam costumes. Deus sabia que o coração do seu povo estava cheio dos costumes do Egito. Deus sabia que a forma que o povo observava a adoração dos egípcios era aquela, construindo deuses para si, fazendo deuses e adorando a eles. Então Deus, ele tem o cuidado de dizer primeiramente ao seu povo: olha, se desvincula do Egito, se desvincula da forma de adoração como você está acostumado a ver no Egito, porque comigo é diferente. Comigo não é da forma que os egípcios faziam com os outros deuses, com os deuses que eles mesmos construíram. Comigo a adoração é diferente. Comigo eles vão fazer um altar de terra e vão sacrificar ali. Não vão ser esculturas feitas pelas mãos deles. Vai ser um altar de terra. E ali eles vão sacrificar. Ali eles vão me entregar. E toda vez que o meu nome for erguido, eu vou lembrar deles e vou os abençoar. Deus, ele está tendo cuidado nessa noite de nos ensinar a forma de se viver como um povo de Deus. A forma de adorar como um povo de Deus adora. Por quê? Porque Deus sabe e Ele entende que nós estamos inseridos em uma sociedade, em um século, em que cria para si deuses e os adora. Deus, ele não está isento do entendimento da atual geração, do cenário em que estamos inseridos, da sociedade em que vivemos. Ele sabe tudo aquilo que a gente acompanha pelo Instagram, ele vê tudo aquilo que a gente acompanha pelo TikTok, ele vê tudo aquilo que a gente acompanha pelo Twitter, pelos jornais. Tudo que está acontecendo no mundo não passa desapercebido dos olhos de Deus. Ele sabe que os nossos filhos e a nossa família está se desenvolvendo dentro dessa sociedade. E é por isso que ele tem o cuidado de dizer: olha, comigo não é da forma como vocês veem no Egito. A adoração que vocês veem um homem prestando aí fora a si e a outros homens, comigo não é assim que funciona. Existe um preparo, existe uma separação, existe uma forma adequada de se adorar e se prestar um culto a Deus. E não é da forma que nós vemos lá fora. Deus sabe que Ele nos resgatou do Egito. Deus sabe que existe uma cultura tentando ser implantada na nossa mente, na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Ele sabe. Mas ele tem o cuidado de dizer: olha, aqui dentro não é da forma como vocês veem lá fora. Porque aqui não é o Egito. Porque se fosse para viver como se vive no Egito, então eu deixava vocês lá, não trazia vocês para cá. Existe uma forma de se viver aqui, não é a forma como se vive lá fora. E o que nós vemos nos dias de hoje são homens e mulheres que sobem em púlpitos, porque não são altares, e tentam implantar o que vem dando certo lá fora, aqui dentro. Só que aqui dentro não é o Egito. Só que aqui dentro não funciona como as práticas do Egito funcionam. Só que aqui dentro você não veste a roupa que as pessoas lá do Egito vestem. Só que aqui dentro a tua forma de se portar, a tua forma de falar, ela não pode ser a mesma forma como você vê as pessoas falando lá fora. E ontem, de forma muito assertiva, a Jéssica falou sobre isso.
porque eu nasci assim. Porque eu sou explosiva mesmo, né, Alex? A gente entende disso. Porque é o meu jeito de ser. Porque é o meu jeito de falar. Porque durante toda a minha vida eu falei assim. Porque durante toda a minha vida eu tratei minha mulher assim. Durante toda a minha vida eu fiz isso com os meus filhos. E a gente quer trazer aqui para dentro práticas que nós vivemos lá fora. Mas se o Senhor nos resgatou lá de fora, é porque Ele não aprova e não quer que vivamos da mesma forma que vivíamos quando tínhamos práticas do Egito. E é isso que a igreja precisa entender nesse tempo. Se fosse para ser como no Egito, Deus não tinha tirado o povo do Egito. Isso é óbvio, gente. Mas Deus, Ele tem que repetir. Ele dá os 10 mandamentos, e é a primeira coisa que Ele fala, para ver se entra na cabeça do povo. Mas sabendo que não ia funcionar, Ele fala, olha, Moisés, eu já falei com eles, mas eu vou repetir. Porque a verdade é que essa não é uma palavra nova. Não é nenhuma revelação bombástica. Não foi nenhum anjo que desceu lá no meu quarto. Não. É uma palavra que a gente escuta todo domingo. Só que se Deus está tendo cuidado de repetir hoje, é porque Ele entende que o seu povo ainda precisa se comportar de uma forma como o povo eleito, escolhido e separado, e não mais como um povo que vivia nas práticas do Egito. Deus está tendo cuidado de ratificar isso aqui nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto ele vai seguir. O Senhor vai dando as leis para Moisés. Moisés ele fica muito tempo lá em cima com Deus. E aí quando nós chegamos no capítulo 32, o povo, ele se reúne e fala assim para Arão, olha, esse cara aí ele está muito tempo lá em cima e ele não vai mais descer. Então sabe o que você vai fazer pra gente? Você vai fazer um Deus pra gente, porque a gente precisa adorar alguém. Alguns capítulos depois, o que o povo faz é exatamente aquilo que Deus havia os instruído a não fazer. Falou, olha, esse cara tá lá em cima há muito tempo, ele não vai descer. E a gente precisa adorar alguém, a gente precisa adorar alguma coisa. Então faz aí pra gente um Deus, porque a gente quer adorar. De fato, irmãos, nós, na nossa essência, fomos criados para esse lugar e ambiente de adoração. Foi assim, desde o princípio, desde o começo, que Deus ele nos criou para adoração. Então, estando aqui dentro ou estando lá fora, o homem foi criado para adoração. E o que isso significa? Que alguma coisa o homem vai adorar. Saiba que se você, com a sua vida, não está adorando a Deus, você está adorando a alguém ou a alguma coisa, porque foi para isso que você foi criado. Na sua essência tem a adoração. E a adoração não é chegar aqui no domingo, na quinta, levantar a mão, cantar um louvor. Não, a adoração é um estilo de vida. Então, se analise agora e pense. Se a tua vida, ela tem adorado a Deus. Se a resposta for sim, amém. Agora, se a resposta for não, saiba que você está adorando a alguma coisa ou a alguém que não aquele que você chama de Deus e de Senhor. Não tem pra onde fugir. Não tem como se dizer, ai, Sara, eu não adoro nada. Ateu, né? Não tem como, gente. Você adora alguma coisa. Ou você adora a si, ou você adora, sei lá, a uma pessoa, a um homem. Alguma coisa você vai adorar, porque foi nessa essência que você foi criado. E Deus está nos despertando nessa noite para que a gente analise a nossa vida e veja se a nossa conduta de adoração é a Deus ou é a qualquer outra coisa. E nós conhecemos o texto
Arão, ele pega todo o ouro que o povo tinha e ele faz uma escultura e ele faz um bezerro de ouro. E quando Moisés está lá em cima, Deus ele fala para Moisés, olha, esse pessoal é um pessoal de um coração obstinado, né? Desce lá, Moisés, porque essa galera está se curvando a um outro Deus e está fazendo exatamente o que eu os instruí a não fazer. E Moisés desce. E quando Moisés ele chega lá embaixo e ele vê tudo que está acontecendo, ele quebra as tábuas da lei que o próprio Deus escreveu para o seu povo. E Moisés suplica pelo povo. Moisés pede pelo povo. E Deus, ele fala, olha Moisés, a gente vai fazer o seguinte, no momento em que tiver que castigá-los, eu vou castigar. Só que eu não vou mais conduzir esse povo até a terra que eu prometi. Eu vou mandar um anjo à frente de vocês, vocês vão ser guiados, vocês vão chegar lá, vocês vão viver o cumprimento da promessa, mas eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou matá-los. Deus, ele não volta atrás naquilo que ele prometeu. Deus, ele não tira a sua palavra. Ele não fala, olha, eu vou largar vocês aqui no meio do deserto e é assim, é aqui que vocês vão viver. Não, vocês vão chegar lá. Só que vocês vão chegar sem a minha presença. E quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos pessoas que vêm para a igreja, que clamam, que oram pela promessa. Porque eu tenho uma promessa, porque eu vou viver a minha promessa, com Deus ou sem Deus. O que importa para mim é a minha promessa. Enquanto Deus está dizendo, com você eu não vou mais. Porque se eu for com você, eu vou te destruir. Mas o que importa é a promessa. O que importa é o meu carro que eu tinha por promessa. O que importa é a minha família que eu tinha por promessa. O que importa é as viagens que eu tinha por promessa. O que importa é o casamento que eu tinha por promessa. O que importa é o ministério que eu tinha por promessa. Se Deus está indo comigo ou não, não me importa. O que importa é que eu estou vivendo a promessa. Só que para Moisés não. Para Moisés não importava só o cumprimento da promessa. Não é que Moisés ele não queria chegar até Canaã. Não, ele estava desejoso por aquela terra. Só que Moisés entendia que não era o suficiente o cumprimento da promessa sem o Deus da promessa. E é isso que nós temos visto, pessoas vivendo a promessa, celebrando a promessa, sem a presença do Deus que o fez promessa. Mas o importante é a gente festejar. O importante é a gente celebrar. Não importa se o Deus que me fez promessa está aprovando a minha conduta. Não importa se o Deus que me fez promessa está me vendo fazer exatamente aquilo que Ele me advertiu para não fazer. Eu estou vivendo o cumprimento da minha promessa. Só que para Moisés não. Moisés ele vai questionar o Senhor. Eu gosto da ousadia de Moisés. E ele vai questionar o Senhor e ele vai falar: como é que os outros povos vão nos distinguir se o Senhor não estiver conosco? Como é que eles vão saber que nós somos o teu povo se o Senhor não estiver na nossa frente? Não. Se o Senhor não for, nós não iremos. Não nos mande, porque nós não queremos ir com um anjo. Nós não queremos ir sendo conduzido por homens falhos. Nós queremos a tua presença nos conduzindo. Porque se até aqui a nuvem nos conduziu em todo momento, agora nós também queremos a tua presença. Para nós não é suficiente o cumprimento da promessa. Nós queremos a tua presença. Deus ele fala para Moisés, ele fala: olha, tudo bem, eu vou com vocês. Eu gosto do relacionamento de Deus e de Moisés. Moisés é ousado.
Já é uma ousadia ruim. Porque Moisés sabia que não tinha como. Tinha como continuar sem a presença. Tinha como ele seguir sem Deus. Não tinha como ele celebrar quando chegasse em Canaã sem a presença de Deus. Moisés, ele sabia que nenhuma alegria terrena seria suficiente para suprir a falta da presença de Deus. E é por isso que Moisés, ele é ousado quando ele diz para o Senhor: não, se o Senhor não for, eu também não vou. Nós também não iremos. Porque de fato a única coisa que nos diferencia de quem ainda está no Egito é a presença. E vemos hoje igrejas, homens e mulheres, que não se importam mais em carregar essa presença. Para nós, como CPRV, é gratificante, alegra o nosso coração quando pessoas vêm e dizem: olha, eu senti aí a presença. Esse é o lugar da presença. Não por nós, mas é porque o desejo do nosso coração é o mesmo de Moisés. Se a tua presença não estiver conosco, nada disso aqui faz sentido. Se a tua presença não estiver conosco, não importa telão, não importa luzes, não importa microfone, não importa ar-condicionado, não importa nada. Porque a gente precisa da tua presença. O que vai diferenciar a gente dos outros, senão a tua presença? É disso que a gente precisa, da tua presença. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente reconhece que precisa da presença dele. Porque a gente reconhece que não há outra forma de viver, de chegar nos cumprimentos das promessas, senão acompanhado dele ao nosso lado. Não faz sentido viver promessa sem o dono da promessa. E vivemos em um tempo em que pessoas amam mais as promessas do que aquele que os fez a promessa. Mas o Senhor hoje, Ele está chamando a sua igreja de volta a esse lugar de se relacionar com o dono da promessa e amar muito mais a Ele do que a promessa. E Moisés, ele ainda tem a ousadia de, depois de toda essa conversa, ele vira para Deus e fala assim: olha, deixa eu te pedir uma coisinha. Deixa eu ver a tua face. Moisés é aquele tipo que nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Não, tudo bem, tirou a gente do Egito. Não, tudo bem, está acompanhando a gente. Não, tudo bem, deu as leis. Não, tá bom. Não, vai com a gente, por favor. Tá bom, eu vou. Tá, mas deixa eu pedir só mais uma coisa. Deixa eu ver a tua face. Moisés, ele sabe que o sentido da vida é esse: viver desejoso pela face de Deus. Ele sabe que muito mais do que as promessas é conhecê-lo e ser conhecido por Ele. E aí Deus vira para Moisés e fala: olha, Moisés, a minha face ninguém pode ver, porque se ver vai morrer. Mas eu tenho para mim que mesmo se Deus tivesse dado a opção para Moisés ver a minha face e morrer, ou olhar só a passagem da minha glória e viver, eu ainda tenho para mim que Moisés iria escolher a face de Deus. Porque esse era o desejo dele. Mais do que tudo, mais do que as coisas dessa terra, Moisés, ele desejava ver a face de Deus. Ele desejava agradar o coração de Deus. Ele desejava viver uma conduta que louvasse o nome de Deus. E ele diz para Deus: deixa eu ver a tua face. Eu sei que eles não quiseram. Eu sei que eles não quiseram subir a esse monte. Eu sei que eles tiveram medo e o medo paralisou eles, mas eu quero. Ei! Se quem está do teu lado não quer, paciência. Paciência. Mas Deus está à procura daqueles que não vão temer pela sua face, mas que vão estar desejosos de subir o monte do Senhor e olhar para Ele face a face. E
E o salmista vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele de mãos limpas e coração puro. E aí sabe o que acontece? A gente volta para o começo. Aquele que se santifica. O Senhor está à procura daqueles que irão viver uma vida de santificação, que vão subir ao monte do Senhor, que não vão temer a sua própria vida, que não vão temer perder pessoas, perder coisas, mas que darão tudo para ver a face do Senhor, que darão tudo para andar ao lado do dono da promessa e que amarão mais a Ele do que as suas promessas. Esse é o desejo de Deus para nós essa noite. Nos levar a um lugar de encontro e relacionamento com Ele. Mas a verdade é que às vezes o medo, ele nos paralisa. É assustador você se deparar com um monte pegando fogo e dele saindo relâmpagos e trovões. É ou não é, gente? Claro que é. Quando dá um trovãozinho da chuva, cadê Maria Júlia? A bichinha se treme, meu Deus do céu. Mas até às vezes a gente, quando pega de surpresa, a gente está lá fazendo as coisas e vem um trovão e vem um relâmpago, a gente se assusta. Imagina um monte pegando fogo. Óbvio que isso é assustador. Só que Jesus, Ele quer nos levar a um lugar de viver a partir da perspectiva sobrenatural. Ele quer nos tirar daquilo que é natural. E Ele quer nos revelar e nos levar a viver da forma como um Deus sobrenatural vive. Não é andar nas experiências sobrenaturais. É viver uma vida sobrenatural. É ainda na terra, é ainda com os seus afazeres em casa, no trabalho, viver o sobrenatural. Deus, Ele quer nessa noite tirar os nossos olhos daquilo que é natural. Ele quer tirar os nossos pés daquilo que é natural. E Ele está nos convidando a viver o sobrenatural. E orando por essa noite, Deus, Ele me dizia que existem pessoas em que Ele tem chamado para viver um nível maior, para sair do nível das águas na canela e mergulhar no rio dele. Só que existem pessoas que têm medo, que estão temerosas de entrar nesse ambiente sobrenatural, porque às vezes, de fato, ele assusta. Porque no sobrenatural a gente não sabe o que nos espera. No sobrenatural a gente sai do nosso ambiente e a gente agora passa para o ambiente dele. E o controle é totalmente dele. Mas o Senhor, Ele está nos convidando nessa noite a entrar nesse lugar e nesse ambiente sobrenatural. E para a gente finalizar, eu quero ler 2 textos com vocês. Está lá no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 4, a partir do verso 14, vai dizer assim: Hebreus 4, a partir do verso 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos de graça que nos ajude no momento da necessidade. E lá em Hebreus 10, a partir do verso 19, o autor do livro de Hebreus, ele vai complementar e ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo.
Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O texto, o autor de Hebreus, ele está nos dizendo que nós de fato não temos e não precisamos de um homem, de um Moisés entre nós e Deus. Porque Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Através do corpo dele, nos foi aberto um novo e vivo caminho e que nos leva novamente a acessar esse lugar, o santo lugar que é a habitação de Deus. E ele está dizendo para a gente, olha, pode se achegar a esse lugar com confiança, porque fui eu que abri o acesso, para que você se relacionasse com Deus de forma íntima e pessoal novamente. Então você não precisa ter medo do que você vai enfrentar. Você não precisa olhar e ter medo desse ambiente que você não conhece, que é o ambiente sobrenatural. Pode se chegar com confiança, porque eu que vivi tudo que vocês viveram aí, eu abri o caminho, eu abri o acesso, então pode se chegar. Essa é uma noite em que Deus nos convida a responder diferente do que o povo respondeu, lá em Êxodo capítulo 20. Essa é a noite em que Deus nos convida a subir o Monte Santo do Senhor. Essa é a noite em que Deus nos convida a tirar todo medo que nos impede de subir a esse lugar e viver o sobrenatural com Ele. E Ele está dizendo, não mais um Moisés. Eu não quero mais que vocês se relacionem através do Moisés. Eu não quero mais que o meu povo venha aqui ao domingo como sanguessuga, que só vem para sugar um pastor, um líder ou um ministro, o que quer que seja. Eu quero que vocês subam esse lugar com confiança e se relacionem comigo de forma íntima e pessoal. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite.